Alô, quarta-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV e como sempre a gente chega para atualizar você com as informações da dupla Repar. O Remo que hoje volta a campo, abre a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Tigre, o Criciúma, time que subiu muito de produção, é o quarto colocado, está no G4 e se o Remo vencer, passa o Criciúma e vai ao G4. É o melhor dos cenários, é a vitória e é o único resultado que serve para o Remo, em todos os sentidos, nos projetos do futuro e até do próprio técnico Antônio Oliveira. E a torcida pode responder sim com a sua presença, a gente vai falar já sobre isso. E do lateral, que está sendo assediado pelo Leão da Ilha, lá o time do Daniel Paulista. Já se não basta a saída do Camutanga, mais um, podendo deixar o Leão. A gente vai falar sobre isso aqui. O Paysandu, que já está em Maceió, viajou de madrugada, vai descansar durante toda a manhã e à tarde vai estar no campo da ABB para um primeiro treino. Serão 2 lá em Maceió amanhã no CT do CSA. E sem atacante, que não foi relacionado e não vai enfrentar o CRB. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho e like. Pode amarrotar esse like aí que é importante para a gente fortalecer o conteúdo e fazer o Tomazão TV ficar mais forte, beleza? Conto contigo e vamos em frente. Vamos diretaço aí para o jogo do Remo hoje, 21h35, o horário é ingrato. Ontem à noite, a assessoria de imprensa do Remo divulgou os ingressos já garantidos, não é total de ingressos vendidos, mas é de público garantido para o jogo dessa noite. A venda não atingiu aquela média que a diretoria se imaginava, nós mesmos da imprensa imaginávamos que pudéssemos ter aí uns 15 mil ingressos vendidos antecipadamente. O Remo tinha vendido quase 5 mil ingressos, agora tem as gratuidades e também tem o sócio-torcedor já passando dos 10 mil. E a gente espera que hoje o público possa chegar aí, passar dos 15 mil, chegar próximo aos 20 mil. Há uma certa insatisfação do torcedor, o time não vem entregando aquilo que se imaginava, caiu de rendimento, embora tenha conseguido alguns resultados interessantes fora de casa, mas em casa precisa vencer. E o jogo é o hoje, contra o Criciúma, de Nicolas, de Borazzi, do técnico Eduardo Batista, o sonho de consumo azulino, e a gente sabe que vai ser jogo duro pra cacete, cara. Olha, o Camutanga foi embora, né? Já se apresentou vitória, e ontem surgiu a informação de que o Daniel Paulista foi direto no Sávio. O interesse de ter o Sávio lá no Sport do Recife. O Remo não renovou o contrato do jogador ainda, que quer ficar no Baianão. E o Sávio hoje é o titular absoluto da lateral esquerda. Mas o Remo, nesse momento, está focado no jogo de hoje. Depois do jogo, talvez se sente, converse, mas existe esse interesse do Sport do Recife no jogador Sávio. Quem vai falar aqui no Tomazão TV? Pois é, ele. Zagueiro Klaus, falando a respeito do jogo de hoje, importante voltar a vencer em casa, embora reconheça que o jogo é muito difícil, mas o apoio do torcedor, ele pede esse apoio do torcedor para que o Remo possa voltar a ser protagonista dentro do Mangueirão, coisa que não vem acontecendo nas últimas rodadas. E o Klaus, que agora virou titular absoluto com a saída do Camutanga, volta a ser o titular ao lado do Reinaldo, fala aqui no Tomazão TV a respeito do jogo. Fala aí, Klaus. É um confronto direto, né? Então é um jogo muito importante. A gente sabe que na briga ali pelo G4 tá muito acirrada, né? Então a gente tem que enfrentar esse adversário com a importância que tem esse jogo, né? Enfim, buscar dentro de casa voltar ao nosso protagonismo também, que a gente tem junto com a nossa torcida, porque sempre foi feita uma festa muito bonita e a gente tem que buscar esses pontos também dentro de casa. O adversário tem que sentir essa força que a gente tem junto com a nossa torcida dentro do Mangueirão e fazer os 3 pontos aqui dentro de casa, né? A gente tem essa responsabilidade de jogar bem, buscar o resultado para conseguir o nosso objetivo no final do ano, que é estar dentro do G4 e subir para a Série A. Klaus, pelas informações da coordenação de venda de ingresso, está vendendo muito pouco do que é o costume de sempre, já na véspera do jogo, ter 20 mil vendidos ou muito mais.
está muito pouco. Como é que vocês entendem esse desinteresse do torcedor do Clube do Remo nessa partida de amanhã contra a equipe do Criciúma? Bom, o torcedor tem que entender que é um jogo muito importante, né, e que ele também tem um papel muito importante dentro desses jogos de grande importância na competição, né? Então, a gente espera que o torcedor vá ao jogo, né, que o torcedor nos ajude também, porque ele é uma peça-chave também desses encontros difíceis, né, da competição. Zagueiro Klaus falando aqui no Tomazão TV. Detalhe, a gente sabe que a vitória azulina hoje leva o Remo a 38 pontos para a quarta colocação, abrindo a 24ª rodada, já eu vou falar sobre isso, e vai para o G4, independente do que aconteça, até porque o Novo Horizontino vai pegar Bimbarra aí na rodada, os outros times vão jogar, então a rodada está só começando. E se o Remo vencer, o Remo já garante pelo menos a ida ao G4 e depois vai ficar esperando os outros resultados. Time com Marcelo Rangel, o Natan Santos, o Klaus, o Reinaldo e o Sávio, Caio Vinícius, Jaderson e o Diego Hernandes. No ataque, com a volta do Pedro Rocha, Davó e Marrone, esse é o time do Remo. É pela vitória, por vitória, 3 pontos. Caso contrário, o bicho vai pegar. E o Paysandu, que seguiu na madrugada desta quinta-feira para Maceió, aquela logística meio complicada, por isso antecipou em 2 dias, para poder fazer um treino ainda hoje, quinta-feira à tarde, vai ser no campo da ABB, e amanhã no CT do CSA, a preparação final para que o técnico Claudinei possa escalar o time do Paysandu, que tem a volta do Vilela. Pois é, não muda muito, porque o Vilela volta, tem o Ronaldo Henrique também à disposição, e por falar nisso, a gente dá uma olhada na relação dos jogadores, e aí a gente sabe que a maioria daqueles que são considerados titulares estão na relação, mas ele não viajou. O atacante Rossi ficou fora da relação dos jogadores do Paysandu para o jogo contra o CRB. Informação que clinicamente curado. O problema é físico, ele não teria condições de jogar 90 minutos. Mas, porra, aqui para nós, cara, com a energia que o Rossi tem, com a entrega dele, pelo menos 30 minutos, e o Paysandu está precisando disso para dar a volta por cima, mostrar algo diferente. E era isso que talvez o Rossi pudesse entregar ao Paysandu nesse jogo contra o CRB. Ficou fora, vai para o próximo jogo, nesse caso, no jogo da próxima semana, na sexta-feira, que já eu vou falar. E o Rossi está fora do jogo contra o CRB. O jogador Brian Borges foi quem falou ontem na coletiva, também a respeito desse momento, né? De ter que vencer, de momentos que o Paysandu vive na competição, somente eles podem dar a resposta. O trabalho fora de campo psicológico, emocional também é vivido e trabalhado entre os jogadores, mas da importância de conquistar um bom resultado lá em Alagoas. Está aí com a gente Brian Borges aqui no Tomazão TV. Momento complicado, momento difícil que a gente tem vivido agora na competição. A gente vem de uma sequência ruim, mas a gente pode fazer totalmente diferente agora no sábado. Precisamos fazer diferente no sábado. Fazer diferente para que a gente venha buscar o resultado, que é o que mais importa agora, que é os 3 pontos. Para que a gente volte a ter uma sequência positiva, para que a gente venha sair dessa situação incômoda, né? Dessa forma aí mesmo, cara. A gente tem que pensar, olhar na frente, né? Olhar para frente. A psicóloga tem feito trabalho com todos nós ali, um trabalho bem bacana. E a gente tem que colocar em prática agora no jogo de sábado. A gente sabe que a gente sempre teve uma força muito grande que era jogar dentro de casa, né? Infelizmente, durante essa competição a gente não está conseguindo isso, mas a gente tem que fazer essa mudança de chave o mais rápido possível. E passa muito por esse jogo agora de sábado. Todo mundo extremamente comprometido, todo mundo totalmente voltado para buscar os 3 pontos, porque a gente precisa muito desse resultado. Então, a partir do último jogo, né, que a gente teve, a gente tem que mudar a chave o mais rápido possível para que a gente venha buscar esses 3 pontos agora no sábado. Brian Borges, jogador que de repente pode ser muito bem utilizado pelo técnico Claudinei.
Acho que o Edilson continua como titular, mas o Brian pode fazer uma outra função. Embora a volta do Leandro Vilela ali com a zaga não sendo mexida, seriam 3 zagueiros para um jogo como esse? De repente, pode ser que altere a configuração, mas, de qualquer maneira, Garcês com o Marlon e até o Diogo, mas com a possibilidade do Vini, até porque o Denner não viajou, o Denner está contundido, problema na clavícula, mais aí 15 dias para tentar se recuperar. Amanhã a gente pode falar um pouquinho mais, talvez, de configuração do time para o jogo de sábado contra a equipe do CRB. Aguardar. Hoje o Remo, aliás, só falando da rodada, lembrando que é a abertura, primeiro jogo da 24ª rodada, Remo e Criciúma. Aí amanhã teremos o Operário contra o Curitiba e no sábado o jogo do Paysandu lá em Maceió contra o CRB. Teremos também Goiás e Botafogo de São Paulo e Atlético Paranaense e Novo Horizontino. Jogos interessantes, principalmente para a tabela lá, que pode mexer lá em cima, mas também pode mexer lá embaixo. Beleza pura? Ótima quinta para todo mundo. Leão, abre o teu olho, vai para cima do Tigre. É vitória importante hoje. Abraço e uma abençoada quinta para todo mundo.